Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Espero que sim. Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade à nossa unidade 4 do teatro brasileiro, mas agora a gente vai focar no movimento Tropicália e no modernismo no Brasil, que foi durante a ditadura militar. O movimento tropicalismo ele vai começar quando alguns artistas se envolvem em festivais de música popular brasileira. Ele vai sofrer principalmente influências de correntes artísticas, tanto da vanguarda como da cultura pop nacional e estrangeira. Inicialmente vai ter o rock. E ele vai ser um meio dos artistas lutar contra a ditadura e se posicionar durante a ditadura. O movimento tropical ele começa principalmente com um festival que é promovido pela TV Record e pela TV Globo, em 1967. Eles ganham mais força ainda quando Caetano Veloso ele lança a música Alegria, Alegria, e ao lado de Gilberto Gil, e os Mutantes vai cantar Domingo no Parque. São duas músicas que marcam realmente o início do movimento tropicalismo no Brasil. Esse movimento ele vai ter algumas das suas músicas censuradas, porque quando os artistas começam a perceber que dá para usar a sua arte como meio de se expressar, eles começam a usar isso. Só que a ditadura existia um serviço de censura, eles vão começar a censurar determinadas músicas. Então eles começam a colocar mais e mais figuras de linguagem para poder trazer o povo para a realidade que estava acontecendo dentro do Brasil nesse período. Esse movimento ele não vai ser só na música, nós vamos ter outros segmentos da arte envolvidos. Nós vamos ter, dentro da arte plásticas, a Hélio Tassica, que vai ser um grande artista. O cinema, nós vamos ter o cinema anarquista de Glauber Rocha. E no teatro, como a gente já falou semana passada, que vai estar falando de José Celso Martins e outros que falamos semana passada. Eu vou começar a passar os slides explicando cada movimento deles e depois a gente vai fazer o exercício junto, tá ok? Beijos! Então, pessoal, vamos continuar com a nossa lição 4 do Teatro Brasileiro, falando agora sobre o movimento tropicalismo. É um movimento que surge em 1967, após o Festival de Música providenciado pela emissora Record, em São Paulo, e no Rio de Janeiro vai ser a TV Globo. Era um festival a qual novos cantores se apresentavam. Entre esses cantores, vamos ter Caetano Veloso com a música Alegria, Alegria. E o marco dessa apresentação é que ele vai se apresentar com guitarras elétricas. Era uma coisa que ninguém estava acostumado. Era uma coisa que foi um escândalo, porque até então que imperava na música do Brasil era a Bolsa Nova. E a guitarra elétrica ela representava o imperialismo americano, e isso foi mais que uma afronta à sociedade elitista da época. Mais tarde, um ano depois, ele vai lançar o disco Tropicália, junto com outros artistas. E esse movimento Tropicália, ele ganha os ares populares com apresentações. A música Alegria, Alegria vai ser a mais pedida no rádio. O movimento Tropicália tem esse nome após um texto crítico de Nelson Motta, que vai se inspirar no quadro Tropicália, do artista plástico Hélio Oiticica. Esse movimento ele vai estar no meio da ditadura, alguns anos depois da ditadura militar, porque a ditadura começa em 1964. Então, 3 anos depois, com o festival. Esses festivais tinham um teor político, e Caetano Veloso com letras que vinham realmente confrontar. Nesse meio tempo, nós temos o AI-5, que é um ato inconstitucional, que é quando surge a censura. E nesse momento, todo ato artístico ele passava tipo como um julgamento para saber se essas letras, se a peça, se os programas podiam ou não ser passados para a população, pudesse vir a público.
E muitas músicas, eles tiveram muitas músicas proibidas, muitas músicas censuradas, suas letras foram censuradas, parte das suas músicas foram censuradas. Esse movimento Tropicália, ele vem lutar pela liberdade de expressão, pela liberdade de comportamento, pela liberdade de ser, cada um seguir seus próprios caminhos. Vai também fazer uma crítica aos músicos do momento, como as canções politizadas, que são as politicamente corretas, que não falavam nada. Nesse período também a gente tem a música popular brasileira, que faz crítica, mas não é uma crítica agressiva, é mais uma crítica mais velada. E também vai se contrapor à Jovem Guarda, que é liderada por Roberto Carlos. E esse novo movimento artístico, ele vem como que escancarando o que estava acontecendo. Ele tinha vai surgir um canal, um programa na Rádio Tupi, na extinta Rádio Tupi, e toda semana eles se apresentavam, só que com AI-5 e todas as censuras, muitos artistas vão sofrer um exílio, e entre eles Caetano Veloso e Gilberto Gil. Eles vão ser realmente expulsos do Brasil pelo seu comportamento, por confrontar a ditadura. Quais são as características desse movimento? Uma dessas características é a mistura de vários estilos, como o rock, a bossa nova, o baião, o samba, o bolero. É nesse momento que eles vão pegar vários estilos musicais, eles vão começar a misturar esses estilos musicais e vão estar fazendo referência a várias culturas regionais que nós temos no Brasil. As letras com um tom poético, algumas letras são bonitas de se acompanhar, são mais suaves. Muitas delas têm temas cotidianos. O Domingo no Parque mesmo, que é de Gilberto Gil, que os Mutantes vão cantar, ela fala sobre um assassinato no domingo de parque, de duas pessoas normais que são trabalhadores, que se encontram num domingo, só que um deles está acompanhado da paixão do outro, e eles acabam e um acaba matando o outro. E ela continua contando a música, que no dia seguinte, após esse domingo, não tem nenhum feirante, nem que trabalha na indústria. Elas camuflavam as críticas sociais, mas era bem figura de linguagem mesmo. Ela vai ser de uma maneira bem leve, não era nada, apesar da crítica, era uma mensagem subliminar, e mesmo assim ainda sofria sua censura. O uso constante da guitarra elétrica, que era como fosse uma afronta. As misturas de tradições da cultura nacional e inovações da estética internacional, como pop art. Nesse momento a gente também vai ter o pop art, que é a arte popular. Então vai ter essas duas misturas. Então, assim, o tropicalismo na arte, na parte de pintura, ela vai ser uma exposição de cores, uma exposição muito mais forte do conceito de Brasil, de nacionalidade, de luta, vocês vão ver mais para frente esse movimento pop art. Luta contra as barreiras comportamentais, é aquela liberdade de você é dono do seu nariz, você faz o que você quer. Nós vamos estar falando agora dos principais artistas de destaque, entre eles Caetano Veloso. Gente, aqui então, quando eu coloquei principais músicas, não são as músicas mais famosas, mas são as músicas desse movimento Tropicália, tá ok? Alegria, Alegria, que é aquela música, Alegria, Alegria, caminhando contra o vento. Então, ela vai fazer uma referência porque naquela época você não podia ser pego sem documento. Se você realmente fosse pego sem uma carteira de identidade, não era nem carteira de identidade, tinha que ser carteira de trabalho, porque você tinha que mostrar que você era um trabalhador, você era preso. Então, por isso que essa música ela é uma crítica, Alegria, Alegria. A música Tropicália, que vai dar nome ao CD, ao CD não, que na época não existia CD, ao disco. Proibido, Proibir. Aí essa aqui está fazendo uma crítica sobre o comportamento, cada um faz o que quer da sua própria vida. Atrás do Trio Elétrico, também é uma referência à cultura baiana. O Caetano Veloso vai ser bem o centro desse movimento artístico.
Por isso que a maioria das suas letras vai ser uma exaltação à cultura nacional, vai ser uma crítica à proibição, uma crítica à censura, uma crítica ao movimento que o Brasil está passando. Por isso que ele é exilado para fora do Brasil. Nós vamos ter agora os Mutantes. Esse é um grupo de rock de Arnaldo Batista, Rita Lee e Sérgio Dias. As principais músicas vai ser Tropicália, porque eles cantam essa música junto. Miséria e Miséria de Nobis, Bate Macumba, A Minha Menina. Eles se juntam ao movimento Tropicália mais para ganhar status e começar a desenvolver as suas músicas cheias de ironia. Eles são muito parecidos com a banda de rock Os Beatles e não fazia tanta parte do movimento de crítica política. Eles estavam mais ali só mesmo aproveitando o momento. Vamos ter Gilberto Gil, que vai ser um companheiro de Caetano Veloso no sentido de luta, no sentido de buscar a liberdade, de lutar pelos direitos. Ele vai ser o autor da música Domingo no Parque, apesar dos Mutantes também ter gravado essa música. Aquele Abraço, acho que todo mundo conhece, que é a música que exalta a beleza do Rio de Janeiro. Ele vai cantar no festival. E apesar de também ter sido vaiado, de não ter sido aceita a sua música no momento, ele vai ser o vice-campeão. E em 1969, no Caetano, ele vai ser preso e vai ser exilado. Eles voltam, quando acaba a ditadura, é quando eles voltam para o Brasil. Vamos ter o Tom Zé. Esse Tom Zé vai ser um dos artistas que mais vai fazer sucesso no sentido de fora. Ele vai ser um compositor, um instrumentalista, ele vai fazer muitas variações com novos instrumentos e ele vai até mesmo alcançar o músico inglês David Bryan, que vai se tornar um funk, que vai também exportar o tropicalismo para a Europa. E assim, o movimento tropicalismo ele ganhou não apenas o Brasil, ele vai ganhar o mundo. Ele vai ser referência mundial, esse movimento. Primeiro, pelo que está acontecendo no Brasil da ditadura militar, vai chamar a atenção. Ele vai ganhar o Festival de Música, no caso de 1968, com a música São Paulo, Meu Amor. Nós vamos ter aqui são as principais músicas que eu resolvi escolher para vocês, porque vai ter um exercício que vocês têm que falar sobre as músicas. Aí tem aqui Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, que é aquela música Caminhando contra o Vento, Silêncio e Sem Documento, no Sol de Quase Dezembro. E aqui também não é só em relação à saída, assim, os documentos, mas também está falando aqui também dos nordestinos que estão saindo do Nordeste e vindo para as capitais. Essa mudança de deixar o que está acontecendo, a seca no Nordeste, a pobreza no Nordeste e querer vir para os centros urbanos. Vai ter a música Aquele Abraço, do Gilberto Gil, que é aquela... A gente até conhece ela. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Essa música ela faz uma referência aos pontos turísticos do Rio de Janeiro, os mais populares, além de exaltar a beleza do próprio Rio de Janeiro. Nós vamos ter a música do Parque Industrial do Tom Zé, que está fazendo, se você for ver bem a letra, ela fala sobre... Dá para perceber que ele está falando aqui sobre marmitas, sobre o que acontece no Parque Industrial, porque quando ele fala é só requentar e usar, é só requentar e usar, porque Made in Brasil, eu não sei o ritmo dessa música, então esquece que eu não vou cantar ela. Mas ele está aqui fazendo uma referência ao que acontece dentro do Parque Industrial no Brasil. A outra música é a música que dá nome ao Tropicália, Panis et Circense, que está falando sobre circo. E que está falando sobre... vai fazer uma crítica à situação do Brasil, o cotidiano da pessoa do dia a dia, do que está acontecendo. Então, pessoal, a gente agora vai fazer os exercícios. Tem um vídeo com exercício explicando tudinho que eu vou colocar depois da aula. Beijos!